E o tema desta mensagem é apegar e desapegar, orientações bíblicas para a jornada cristã, fundamentadas nas orientações de Paulo para a igreja de Colosso. Vamos ler então a palavra de Deus aqui no telão, na TV, né? Versículo 2, versículo 1, isso. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, dediquem-se às coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas do alto, não nas coisas da terra, pois vocês morreram e a vida de vocês está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestos com Ele em glória. Portanto, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a cobiça, que é a idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, os quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Agora, porém, abandonem todas estas coisas: ira, indignação, maldade, calúnia e linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, uma vez que vocês já se despiram do velho homem com as suas práticas e se vestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Nesta nova vida não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Portanto, como escolhidos de Deus, santos e amados, vistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor os perdoou. Sobre todas essas coisas, porém, vistam-se do amor, que é o elo perfeito. Até aqui, meus irmãos, aqui nós temos instruções de Paulo para a igreja de Cristo, que somos nós: apegar e desapegar. Fazem 10 anos que eu moro em Aracaju, e desses 10 anos eu já mudei 4 vezes. E eu confesso que cada mudança eu vejo que a gente, de fato, vai carregando coisas, a gente vai se apegando. São 20 anos de casados, então a gente vai também juntando coisas, né? E aí, quando a gente vai mudar de um lugar para o outro, tem aquelas coisas que a gente... Vamos abrir essa caixa? Não, quando a gente mudar de casa, a gente abre. E aí, ao abrir a caixa, para desfazermos daquelas coisas que nós não usamos já há algum tempo, olha que bonitinho, lembra? Aí guarda. E aí a gente continua deixando de abrir mão de coisas, né? Isso também acontece, meus irmãos, na nossa vida emocional. Nós vamos trazendo, né, ou levando para a vida coisas que nos apegamos. Por exemplo, boas lembranças, né? A formatura, aquele aniversário especial, aquela visita que nós fizemos um dia. E nós vamos então envolvendo também nessa questão emocional. Sentimento, nos apegamos aos nossos pais, aos nossos filhos. Ressentimentos também, uma ferida, uma mágoa que ocorreu, e aí, às vezes, parece que é mais difícil de desapegar. Eu vou pregar uma mensagem sobre isso, sobre feridas, confissão de pecados, mas é fato que nós nos apegamos a coisas, sentimentos, pessoas,
e existem também a necessidade de desapegarmos. Então, quais são as orientações de Paulo para nós, para a igreja de Colosso, nesse texto, que pode ser aplicado para nós nestes 14 versículos que nós lemos? E a primeira orientação bíblica de Paulo para a nossa jornada cristã é: apegue-se às coisas do céu. O versículo 1 diz: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Meus irmãos, há momentos que eu fico pensando sobre as coisas do céu e, de fato, nós só conseguimos tocar porque o céu desceu até nós. Não há nada que nós possamos fazer para chegarmos lá. Nós sabemos disso. Mas quando o apóstolo Paulo instrui para buscarmos as coisas que são do alto, aqui a sua orientação é sobre foco, sobre os nossos pensamentos, sobre as nossas prioridades, colocarmos de fato o reino de Deus em primeiro lugar, a sua justiça. Mas tudo isso só é possível porque Cristo veio até nós. É bem provável que o cristianismo seja a única, entre aspas aqui, religião onde nós não precisamos fazer alguma coisa para nos achegarmos a Deus, ou para sermos salvos, melhor dizendo. Nós temos que buscar o Senhor no nosso quarto, né, em oração, enfim. Os irmãos entenderam, mas sobre salvação. Mas as demais religiões, existe uma penitência, existem preços a serem pagos, sacrifícios a serem feitos para alcançarmos alcançarmos a salvação. Mas a orientação de Paulo aqui é sobre o que tem prevalecido dos nossos pensamentos, na nossa mente. O que é que nós temos, sobre o que nós temos pensado, sobre o que nós temos conversado, o que nós temos cantado. Quando a Bíblia diz cantai um novo cântico, meus irmãos, por que um novo cântico? É porque as músicas, Malu deve confirmar isso aí, é que as músicas antigas, nós cantamos no ponto morto, não tem no carro? A gente canta assim, porque a gente já sabe a letra, às vezes ele não para refletir. Mas quando nós cantamos um cântico novo, eu não conheço, olha essa letra, a gente parece que presta mais atenção. E qual o objetivo? Ocupar a nossa mente com a verdade sobre as coisas do céu. Então, a primeira orientação de Paulo é esta: apegue-se às coisas do céu, porque o céu é o lugar onde Cristo está assentado à direita. Céu é o nosso lugar, é o lugar onde Jesus foi preparar o lugar para nós. Imagine aí aquele hotelzinho, ou hotel que para chegarmos lá, as ruas são de ouro, não é? É isso que a Bíblia diz. O lugar que Jesus foi preparar para nós. Lá foi ele preparar, então, o lugar. O céu é um lugar do povo, é o lugar do povo de Deus. E nós somos o povo de Deus, pela sua graça. O céu é também a nossa referência, porque já estáis mortos, diz aqui o texto, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. O velho homem morreu.
diz a palavra. Vocês já morreram. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Éfeso, ele diz: vocês estavam mortos nos seus erros e nos seus pecados. Então, a nossa condição perante o Senhor era uma condição de morte. Mas, sendo o céu a nossa referência, nós estamos mortos, mas porque a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Nós éramos mortos. E o céu também é a nossa esperança. O texto nos diz: nos manifestaremos com Cristo na glória. Promessa de Deus para nós. Profecia do Senhor. Profecia de Paulo aqui para a igreja de Cristo. Quando Cristo se manifestar, lá estaremos nós também pela sua graça. Portanto, meus irmãos, a primeira orientação é esta: apeguem-se às coisas do céu. A segunda orientação de Paulo: desapegue-se da natureza terrena. E, meus irmãos, eis aqui a maior batalha individual. Esta é a batalha complexa, diária. É uma luta constante. O espírito militando contra a carne. A militância, né? De militar, de lutar, de querer vencer. Há momentos em que a carne fala alto. Há momentos que a carne grita. Mas há momentos que nós buscamos as coisas do alto. Eu vim para a igreja agora, lembrei de uma música do Asaf Borba, até compartilhei aqui. Uma música linda, linda, linda. Glorificado seja o teu santo nome, Jesus, pois tu és santo, santo, santo. Aí, repete: glorificado seja o teu santo nome, pois tu és digno. Eu coloquei meu volume no carro, vai até o 40, foi até o 35. E eu vim ali adorando. Falei: ô sinal, fecha. Aí fechou o sinal, para eu poder fechar os olhos. E ali eu estava pensando e adorando ao Senhor. Meus irmãos, esta atitude precisa ser intencional. Porque o que a nossa carne deseja não é isso. Quando desejamos as coisas de Deus, é o Espírito de Deus em nós fazendo isso. Porque a nossa natureza luta contra as coisas de Deus. Alguém já disse que tudo de bom que existe, tudo de bom que eu faço é o Espírito. E tudo de ruim que eu faço é do meu coração, é da minha carne. Se pertencemos ao Senhor, nós temos um adversário, meus irmãos. Sabemos disso. Mas a nossa luta é contra a nossa natureza terrena. Porque a natureza terrena, primeiro, ela é a expressão do homem caído. E nós somos o homem caído. A natureza terrena, ela chama a atenção da ira de Deus, diz o texto, no versículo 6, deixa eu ler aqui, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Que coisas? Versículo 5, mortificai, pois, os vossos membros, aqui a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência, a avareza, que é a idolatria. Contra a nossa carnalidade. Quando nós praticamos a carnalidade, quando damos atenção, quando não nos desapegamos da nossa natureza terrena, isso chama a atenção da ira de Deus. É isso que o texto diz. Olha que grave aqui, meus irmãos. O Senhor se desperta contra nós, apesar da sua
do seu olhar de misericórdia, mas isto desperta a ira, os filhos da desobediência. E a natureza terrena, ela também denuncia os filhos da desobediência. Quem somos nós? Quem é você hoje? Diante de Deus? Filho da obediência ou filho da desobediência? Reflexão individual, lutas individuais, algumas maiores, outras menores, mas quem temos sido perante o Senhor? Cantamos, adoramos ao Senhor, mas dentro de casa qual é o tom de voz que usamos? Quais são as palavras e os termos que falamos? Como tem sido a nossa postura diante do compromisso devocional? E tudo isso, meus irmãos, revela uma verdade sobre cada um de nós. Que Deus nos ajude a sermos identificados como filhos obedientes pela sua graça. E, meus irmãos, eu não estou aqui apontando, tá? Porque eu entendo perfeitamente que nós somos carnais, nós temos uma natureza terrena e essa natureza precisa ser crucificada diariamente. Todos nós somos iguais perante o Senhor. Perante a palavra, nós somos os mesmos. Então, a natureza terrena, quero recapitular rapidamente, ela é a expressão do homem caído. A natureza terrena chama a atenção da ira de Deus. A natureza terrena denuncia os filhos da desobediência. E a natureza terrena tem o seu lugar. Onde é o lugar da natureza terrena? O texto nos diz, é no passado. Vocês foram. Vocês praticavam. Vocês adulteravam. Vocês mentiam. Vocês se embebedavam. É tudo lá atrás. A natureza terrena, ela tem o seu devido lugar no nosso passado, não mais no nosso presente. Misericórdia, Senhor, misericórdia. Os quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. E aí Paulo cita uns exemplos: não mintam uns aos outros, visto que vocês se despiram do velho homem com suas práticas. Acabou, é passado, morreu. E se morreu, não tem mais vida, não tem. E a vida que temos está escondida em Cristo Jesus. Então, nós devemos, então, aqui, apegar as coisas do céu, desapegar da natureza terrena, apegar-se, terceiro, ao caráter de Cristo, versículo 12. Revestivos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia. Deixa eu ver, a versão aqui é diferente, né? Vistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Caráter de Cristo. Longanimidade, o fruto do Espírito. Amor, fé, longanimidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. É característica do caráter de Cristo. O caráter de Cristo descreve os eleitos de Deus, povo santo e povo amado. Nós somos um povo santo pela sua graça. Profeticamente, nós somos povo santo, né?
profeticamente nós somos povo santo. É o já e o ainda não na teologia. Nós somos santos, separados. Mas como anda a nossa santidade? Profeticamente, somos santos perante o Senhor. Mas o que nos permite estar em pé é a sua misericórdia, a causa de não sermos consumidos. Porque ai de nós, meus irmãos, ai de nós. Povo santo. Agora, junto com o povo santo, o texto diz povo amado. Aqui repousa a graça do Senhor sobre nós. Povo também apoiador. Orientação de Paulo, suportem-se uns aos outros, não no sentido daquelas pessoas insuportáveis, mas aqui é no sentido de ser apoio, né? Nós temos que ser pessoas que apoiam. E o povo perdoador, versículo 13. Deixa eu até ler aqui. Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver qualquer queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Apegar-nos ao caráter de Cristo, para sermos como Ele. E por fim, desapegue-se do rancor e apegue-se ao amor. Versículo 14. E sobre tudo isto revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. Ali está falando o elo perfeito. Como a orientação aqui é para a igreja de Cristo, a orientação é para uma comunidade, para vivermos em união, não em divisão. Divisão significa duas visões diferentes que dividem, que levam um povo para um lado, um povo para o outro, mas na comunidade de Cristo não deve haver divisões. E o que sustenta a visão, a unidade, é o amor. Na palavra nós somos iguais, na sociedade podemos ser diferentes, dentro das nossas famílias nós podemos ser diferentes no sentido de ensino, cultura, de onde nascemos, os nossos costumes, aquilo que nós herdamos dos nossos pais, aquilo que assistimos dos nossos avós, mas quando nós chegamos na palavra, nós somos então iguais. Na palavra nós temos os mesmos mandamentos, as mesmas orientações, o mesmo dever a obedecer. Nós temos também os mesmos direitos na palavra do Senhor. Por isso, desapegue-se do rancor e apegue-se ao amor. Eu escrevi algumas frases sobre rancor e amor para facilitar aqui a compreensão desta mensagem. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. O rancor afasta, o amor aproxima. O rancor perturba, o amor traz paz. O rancor entristece, o amor alegra. O rancor adoece, o amor cura. O rancor envenena, o amor purifica. O rancor cega, o amor ilumina. O rancor enfraquece, o amor fortalece. O rancor divide, o amor reconcilia. O rancor aprisiona, o amor liberta. Tem alguns amores aí que aprisionam, né? O rancor é como um fogo devorador, o amor é como uma fonte refrescante. O rancor gera amargura, o amor nutre a doçura. O rancor é um peso insuportável, o amor é um fardo leve. O rancor destrói relacionamentos, o amor constrói pontes. O rancor é um ciclo de dor, o amor é um ciclo de graça e perdão. Efésios capítulo 4, versículo 3,
procurar e guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Eu não acredito que haja, meus irmãos, rancor no coração. Se há, nós temos aquele que dissolve, aquele que faz derreter o rancor. O Espírito poderoso do nosso Deus, ele é capaz de fazer com que rancores sejam arrancados, para prevalecer o amor. Tudo para quê? Para que haja unidade na diversidade. Para concluir, meus irmãos, para concluir eu quero recapitular, como nós aprendemos ontem, né? Apegue-se às coisas dos céus, desapegue-se da natureza terrena, apegue-se ao caráter de Cristo, desapegue-se do rancor e apegue-se ao amor. Para concluir, Josué 22, versículo 5. Apeguem-se, pois, com firmeza a Ele e obedeçam sempre os seus mandamentos, como também os seus decretos, as suas leis e aos seus preceitos. Sigam fielmente o Senhor, o seu Deus, busquem somente a Ele. Amém? Meus irmãos, a nossa parte é buscar o Senhor. A parte dele é falar conosco. O nosso dever é ouvir a Deus e o papel dele é nos transformar. A transformação não vem de dentro de nós. A transformação vem de cima. Vem de cima. Ainda que eu crie novos hábitos, mas a transformação a um caráter de Cristo, só desapegando da natureza terrena, nos apegando às coisas do céu, vivendo em unidade com o povo de Deus para a edificação do corpo de Cristo. Amém? Oremos. Senhor nosso Deus, nós te rendemos graças, ó Deus, pela tua misericórdia em dar-nos, ó Deus, uma carta escrita, em preservar, ó Deus, as Escrituras para nos purificar, ó Deus, de tudo aquilo que já passou pela nossa mente, de tudo aquilo que já entrou na nossa mente. E a tua palavra, ela nos purifica, Senhor. É ela quem nos transforma. Pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, que nesta reflexão, ó Deus, sobre apego e desapego, ó Deus, havendo, Senhor, ainda rancores, dores, sentimentos, ó Deus, que precisam ficar lá para trás, junto com a natureza terrena, lá no passado. Ó Deus, em nome de Jesus, perdoa, Senhor, os nossos pecados. Ajuda-nos, ó Deus, a fazer viver apenas o novo homem, pelo teu Espírito, ó Deus. Este é o desejo sincero do nosso coração. No nome de Jesus é que pedimos. Amém.